Fala, querido líder de produtividade. Esse é o nosso primeiro vídeo onde eu irei entregar a primeira ferramenta transformacional para você que quer ser um líder de produtividade. Cara, eu me lembro que quando uma experiência, né? Desde criança, minha mãe sempre insistiu, né, para que nós pudéssemos estudar, porém é uma infância tipo sem consciência, né? Então eu fui um adulto, eu fui uma criança durante muito, eu fui uma criança sem consciência, um adolescente sem consciência, um jovem sem consciência, e eu fui entender o que é consciência com 22 anos, né? Cara, uma vida totalmente fracassada, um envolvimento terrível com drogas, com álcool, consequências terríveis e assim, a vida indo de mal a pior, né? É uma história assim bastante... A história ela só é boa quando o final dela não é triste, tá? Então assim, a minha história, o final dela é um final feliz, tá? Em 5 anos eu tive a minha vida transformada por conta da consciência, sabe? De você parar e entender, cara, o que você está fazendo com a sua vida? No que você está transformando a sua vida, e consequências terríveis de decisões sem consciência, sem autorresponsabilidade, uma vida sem foco. E eu me lembro quando me foi apresentado essa ferramenta, ela assim, claro, teve uma consciência de espiritualidade, isso aí, né, você não pode negar, uma iluminação interior da parte de Deus, né? Essa coisa de compreender Deus, de fazer a vontade dele, de entregar a vida aos cuidados dele. Isso foi muito bom. Agora, assim, por que eu estou falando isso? Porque mesmo com muitas pessoas dentro da igreja, elas, por mais que elas entregaram as suas vidas a Deus, a Jesus, elas não conseguiram ter uma vida de sucesso. Elas continuam tendo uma vida miserável, uma vida financeira miserável, a família disfuncional, não desenvolve uma profissão, não cresce espiritualmente, porque elas crescem religiosamente, mas espiritualmente isso é poucos que entendem. Então, a partir dos 22 anos para frente foi que eu comecei a entender de fato o que é a vida. E eu me lembro que essa ferramenta foi um divisor de águas nessa questão organizacional da minha vida, de entender, né, de botar intenção nas minhas atitudes, nas minhas decisões. Então assim, eu quero que, assim como essa ferramenta me ajudou nessa transformação de vida, eu quero que ela te ajude muito, tá? Essa ferramenta é a ferramenta Roda da Vida, e eu quero falar dela com vocês. E não só falar, como também nós vamos ajudar aí como é que nós podemos aplicar essa ferramenta, tá? Agora, deixa eu só já salientar uma coisa aqui com você. Tem 3 princípios muito importantes para você aplicar essa ferramenta, tá? Eu falo o seguinte: existem valores na nossa vida que nos movem para decisões que nós tomamos. Mas a verdade é que essas decisões que nós tomamos, elas só são efetivas nas nossas vidas positivamente se nós tomarmos essa decisão respeitando os nossos valores. Então, um dos valores que eu peço para você colocar ao entender e ao aplicar essa ferramenta é a honestidade. É honestidade de ser muito claro, falando a respeito de como de fato está cada área da sua vida: familiar, profissional, espiritual, saúde, financeira, profissional, e todas. Como é que tá? Seja honesto em aplicar essa ferramenta, viu? Se você for verdadeiramente, né, verdadeiramente verdadeiro, certamente essa ferramenta, assim como ela me ajudou e tem ajudado muitas pessoas, porque nas minhas sessões de coach, né, uma das ferramentas que eu aplico na primeira sessão é essa ferramenta chamada Roda da Vida. Tem alguns casos que eu não começo com ela, né? Pessoas que
que não sabem aonde querem chegar, eu primeiro preciso trabalhar com essa pessoa o que um estado desejado, o que ela quer para a vida dela, o que ela quer fazer, o que ela procurar a vocação dela, desenvolver o propósito de vida dela, para depois aplicar essa ferramenta. Mas eu tenho certeza, querido líder de produtividade, que você sabe aonde você quer chegar. Então essa ferramenta, ela cabe perfeitamente para você. Tá? E um dos princípios que eu quero que você pratique com essa ferramenta, aplicando essa ferramenta, que eu quero que você pratique, é exatamente a consciência. A consciência, sabe? Todos os seres humanos possuem pontos fortes, outros precisam ser desenvolvidos, aperfeiçoados. Identificar esses pontos fortes é fundamental para o processo evolutivo, para a jornada na direção do seu objetivo. E isso só se torna possível através da tomada de consciência, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a ver os meus resultados, o que eu estava colhendo diante das decisões sem consciência. Então, a tomada de decisão é um meio pelo qual você irá desligar o piloto automático e realmente perceber o que acontece em seu interior. Sentir raiva, medo e alegria é algo comum, todos. Contudo, uma pessoa autoconsciente, ela conseguirá gerir essas emoções dentro de si com mais eficácia e utilizá-las de forma construtiva. Então, a pergunta é: o que é tomada de consciência? Tá? Como eu disse no início, a respeito da minha vida, de você parar para perceber, cara, quais são os resultados, qual é o teu nível de satisfação com a sua vida. Então, os seres humanos, eles experimentam uma série de sentimentos e emoções ao longo da sua vida. Entretanto, existem aqueles que vivem de modo automático. Eles reagem diante de cada estímulo emocional sem nenhuma reflexão. Eles não conseguem entender qual a razão desse sentimento, dessa emoção. Então os resultados disso são conflitos, tanto externos quanto internos, arrependimento, culpa, comportamentos que muitas vezes não correspondem à verdadeira personalidade do indivíduo. Então a tomada de consciência envolve principalmente o autoconhecimento e o desenvolvimento da inteligência emocional. É como se através desse processo uma pessoa colocasse luz sobre o seu interior. Isso aconteceu comigo, querido líder de produtividade. Tá? Quando eu comecei a tomar decisões na direção de resultados diferentes e positivos na minha vida, a primeira coisa que eu fiz foi me ligar outra vez a Deus, ou desenvolver outra vez a minha espiritualidade. Tá? Eu creio que quando eu entreguei minha vida para Jesus, de fato, espiritualmente eu estava vivo outra vez, né? Nós chamamos no cristianismo isso de novo nascimento. Eu, Elias, nascendo de novo. Então, é isso que eu quero que aconteça com você. Você nascer para uma nova vida através desse processo de trazer luz para o seu interior. Tá? Então é através da identificação dos próprios sonhos, medos, paixões e crenças que se torna possível ir de encontro à real essência e então passar a viver de acordo com ela, para que se sinta feliz consigo mesmo e possa ir além, né, na jornada, na busca pela vida de produtividade, para ser um líder de produtividade. Então, 5 razões aqui que comprovam a importância da tomada de consciência nesse processo de conscientização, tá? Tomada de consciência e conscientização, a mesma coisa, mas assim, nesse processo de você começar a identificar cada área da sua vida e ver qual é o nível de satisfação em cada uma delas. Qual é o teu nível de satisfação na área familiar? Qual é o teu nível de satisfação na área da saúde, na área da espiritualidade, na área profissional, nos teus resultados? Qual é o teu nível de satisfação? Então, esses 5 princípios comprovam aí que é importante ter consciência na hora
de aplicar essa ferramenta, tá? Então a primeira razão que comprova a importância da tomada de consciência é o reconhecimento dos seus pontos fortes e de melhoria. Tá? Tem pessoas que falam assim, eu não quero continuar sendo um fraco. Tá, você não querer continuar sendo um fraco não vai mudar em nada. Porque na verdade a gente sempre pontua, a gente sempre procura o lado positivo da coisa. Então, peraí, pare de falar que você não quer continuar sendo um fraco e fale, eu quero agora ser uma pessoa forte, desenvolver os meus pontos fortes. E lembre-se, querido líder de produtividade, para que essa produtividade continue em ascensão, é necessário termos em mente o que? A melhoria contínua, a mentalidade de uma melhoria contínua. Então não basta descobrir quais são os seus pontos fortes, você precisa melhorar ainda mais esses pontos fortes, tá? Segundo, fortalecimento da autoconsciência, de você descobrir de fato quem é você, quais são as forças que você tem, qual o potencial que você tem, e você manifestar isso. Agora, essa autoconfiança, ela só vem diante de algo que você conhece. Então, se você, diante do processo da tomada de consciência, você se autoconhecer, você descobrir quais são os seus pontos fortes e trabalhar para melhorar, claro, mais ainda você vai passar a confiar em você. Terceiro, melhora nos relacionamentos. Quarto, menos culpabilidade, mais aprendizado. Quinto, viver de acordo com o seu propósito. Isso é fundamental para a vida. Se você me perguntar aonde é que está a minha saúde no trabalho, é onde você exerce o seu propósito. Onde que está a minha saúde na minha missão? Qualquer lugar que esteja o teu propósito, ali está a tua saúde, ali está o teu ponto forte, ali está a tua conexão com Deus, ali está o bem-estar seu e das pessoas à sua volta, no lugar onde está o cumprimento do teu propósito. Então essa é o primeiro princípio que eu quero que você tenha. O segundo é autorresponsabilidade. Todo sucesso é minha responsabilidade, todo fracasso é minha culpa. Autorresponsabilidade, sabe aquele hábito que as pessoas têm de transferência de culpa? Nós falamos sobre isso, né, nos vídeos anteriores, da mesma forma como falamos também da importância aí, né, do processo de consciência para uma real mudança de vida. Então a autorresponsabilidade é você parar de ficar transferindo, porque essa ferramenta ela vai descobrir como é que estão cada área da sua vida. Agora, não vai adiantar quando você começar a descobrir cada área da sua vida que de repente não está no nível satisfatório, com uma pontuação positiva, e você começar a falar, eu não estou bem de saúde porque a minha esposa não me deixa em paz, eu não estou bem de saúde porque os meus filhos me perturbam, eu não consigo ganhar dinheiro porque eu sou de uma família pobre, e você começar a trazer todas aquelas crenças limitantes e transferindo responsabilidade. Então a autorresponsabilidade é você ter a consciência de que todo sucesso é sua responsabilidade. Todo fracasso é também culpa sua. O que reforça aí a relevância da autorresponsabilidade, né? Nesse caso, por meio dela, através da autorresponsabilidade, você pode lidar melhor com situações. Em vez de transferir responsabilidades, você trabalhar na solução disso. Acredite, a autorresponsabilidade tem um impacto positivo de profunda relevância na sua rotina e pode até mesmo mudar o seu propósito de vida. Em resumo, a autorresponsabilidade ela está associada à sua capacidade de se responsabilizar por nós mesmos, por tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, positivo ou negativamente. Tá bom? Esse é o segundo princípio antes de aplicarmos a ferramenta Roda da Vida. O terceiro, desculpa, tá aí o 1, né? Mas não o terceiro é foco, tá? O que diante das descobertas que a Roda da Vida vai proporcionar a você, haverá uma necessidade urgente de mudança, tá? E o foco ele vai colaborar com isso. Então,
isso, eu não sei se você já reparou isso, mas existem algumas pessoas que conseguem fazer em uma semana o que outras não conseguem fazer em um ano inteiro. Pessoas que conseguem produzir em um dia, enquanto outras, para produzir o que uma pessoa que tem foco produziu em um dia, leva uma semana. Então, se o tempo existe para mim, você e todas as outras pessoas é exatamente o mesmo. Porque algumas pessoas fazem tanto enquanto outras fazem pouco. E quase nada. O tempo é o mesmo. A disponibilidade de tempo também é o mesmo. Então, o foco, ele vai ajudar você a conseguir gerir melhor a sua vida. Então, o que é o foco aí, tá? O foco é a capacidade que o indivíduo tem de aproveitar, sem desperdício e procrastinação, a força natural disponível e acessível a qualquer pessoa. Então, o foco é isso. É você canalizar toda a energia que você tem, sem desperdiçar nada com outras coisas, sem procrastinar, simplesmente focado nas coisas que precisam ser feitas. Então, a produtividade sempre aumenta com uma pessoa que tem foco. O segredo das pessoas que realizam, pessoas que fazem mais do que outras pessoas, elas posicionam o foco na direção desejada para obter transformação. Então, ter foco é concentrar essa energia disponível em um único ponto para promover a mudança. Todo tipo de energia, querido líder de produtividade, quando é direcionada em um único ponto, ela promove ela tem um poder de mudança, tá? Quando nós falamos de foco, né, nós precisamos entender que o foco ele ajuda na transformação da visão e comportamento que vão produzir determinados resultados. Então, uma das características incontestáveis do foco é saber onde se quer chegar, a direção e a perspectiva dos nossos objetivos. É enxergar o futuro. A pergunta é, mas você sabe qual é o seu foco? Você sabe onde você quer chegar? Eu gosto muito do apóstolo Paulo, que ele definia muito bem a vida dele baseado em foco. Né? Em Filipenses, capítulo de número 3, versículo 13, ele diz assim, não que já haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avanço para as que estão adiante de mim. Isso é foco. Então, a visão futura de onde queremos chegar é chamada de foco visionário. E é esse tipo de foco, que vai traçar metas e objetivos. Então, embora seja muito poderoso, apenas esse tipo de foco ele não é suficiente para você alcançar o seu objetivo. Então, para isso, além do foco visionário, nós precisamos aí do foco comportamental. É quando você tem coerência nos seus comportamentos, coerência no que você faz, no que você aprende, em quem você é, e tudo isso direcionado aos objetivos que você quer chegar e que você mantém com o foco visionário. Então você tem um foco visionário, você sabe aonde você quer chegar. Bacana. O foco comportamental é exatamente os movimentos, você saber os movimentos que você precisa fazer para chegar aonde você quer chegar. Então, quem é que tem poder? Sabe, tem poder quem age. Então, você estabeleceu um foco, tá? Um foco visionário, tá? Você quer ter poder, comece a agir. Agora, quer ter mais poder ainda? Comece a agir do jeito certo. Quer ter ainda mais poder? Comece a agir do jeito certo, na velocidade certa. Isso é foco comportamental. Então, é preciso saber onde você quer chegar. Depois, os próximos passos é ler, estudar, assistir, treinar, ver vídeos sobre o assunto, ocupar a sua mente com o seu verdadeiro foco. Então, falar sobre determinados assuntos, saber, poxa, quanto tempo você vai gastar falando de um assunto que não está relacionado ao seu foco visionário? Se você gastar tempo falando de futebol, falando de novela, falando de qualquer outras coisas, poxa, passar 4 horas falando dessas coisas, isso isso é um comportamento incoerente. Não é um comportamento que deveria estar dentro do seu foco comportamental. E o terceiro foco é o foco consistente. Isso é dedicar tempo suficiente para que seus hábitos mudem,
fazendo e agindo na direção do seu objetivo para que isso produza um resultado. Por isso, se você deseja alcançar os seus verdadeiros propósitos, conquistando prosperidade, plenitude de vida, basta seguir a ordem do foco múltiplo, visionário, comportamental e consistente. Então, poxa Elias, mas você falou que ia dar aí a ferramenta. Sim, eu vou falar sobre essa ferramenta chamada Roda da Vida. Tá? Agora, eu não poderia oferecer essa ferramenta para você sem antes falar para você desses 3 princípios que você, na hora que estiver aplicando essa ferramenta, você simplesmente respeitar. Então, o primeiro, consciência. Buscar consciência, ter clareza do seu estado atual. Segundo, autorresponsabilidade. É você, diante das descobertas negativas e positivas que estiver nas áreas da sua vida, você entender, é minha responsabilidade. E terceiro, foco. A partir do que você descobriu que esteja negativo, atingir a sua meta, atingir o seu objetivo. E para isso você vai precisar de foco. Então, a roda da vida, né? A pergunta é, você já parou para pensar no seu nível de satisfação com a vida? Tá? Eu preciso antes gerar essa consciência em você. Qual é o seu nível de satisfação com a vida que você leva? Então, esse momento exige o quê? Uma reflexão. Por quê? Porque ela vai contribuir para você identificar em quais aspectos você não tem obtido o sucesso necessário e investir nas soluções mais adequadas para isso. Então, fatores como um trabalho desgastante, falta de dinheiro, débito a quitar, problemas com a família, saúde, espiritualidade, entre muitos outros, isso vai afetar a forma como você encara as mais diversas situações. Então, lidamos com as pessoas ao nosso redor e com as nossas emoções, o que acaba diretamente ou indiretamente afetando o alcance da tão sonhada realização pessoal. Essa situação acontece principalmente com quem não tem equilíbrio em todos os setores da vida. Então, quando você está passando por uma situação ruim em uma determinada área, e aí eu coloquei nesse slide só para a gente ter uma ideia, né? Eu coloquei aí amor, lazer, intelecto, saúde, vida financeira, amigos e família, tá? Trabalho e carreira, espiritualidade. Eu coloquei, quando uma dessas áreas não estão funcionando bem, todas as outras áreas ficam comprometidas. Há um texto na Bíblia que eu acho muito interessante, que Jesus estava numa reunião e tem um homem que está nessa reunião. E ele tem uma das suas mãos, ela é mirrada, sabe? Ela tem um defeito, ela tem um problema, né? E é interessante porque Jesus ele vai fazer algo com esse homem que é extraordinário, tá? Ele identifica esse homem e aí todos os outros homens estão presentes, eles ficam observando Jesus para ver se Jesus iria curar aquele homem no sábado, e Jesus olha para aquele homem e traz aquele homem. E Jesus fala algo para aquele homem. Primeiro, Jesus diz assim para ele, vem para o meio. Porque quando você tem uma das áreas da sua vida que está com problema, é como esse homem da mão mirrada. Sabe, a tendência é você querer se esconder, a tendência é você querer se isolar, se anular. Mas quando a gente precisa de fato mudar algo na nossa vida, a gente vai ter que sair do ambiente em que estamos. Vamos ter que sair do ambiente atual. Tem um livro, Jesus, o maior coach, né? E de fato ele é um coach, porque o que ele faz é isso. Poxa, vem para o meio. Aonde que esse homem estava? Ele estava em um outro lugar. Esse lugar representava o estado atual dele. Então quando Jesus fala para ele, sai da onde você está e vem para o meio, Jesus está tirando ele daquele ambiente para colocá-lo em um outro ambiente. É isso que um coach faz. Tá? E quando ele vem para o meio, Jesus olha para ele e diz, estenda a mão. É como se Jesus dissesse, mostra a tua mão. Agora você consegue imaginar, esse homem tinha uma mão boa e uma mão que estava com problema, que estava com defeito. Agora, Jesus fala para ele, estenda a mão. Quantas pessoas fazem de tudo para mostrar sempre
a área boa. Ah, eu estou bem no amor, então é isso que eu vou mostrar. Mas não está bem no intelecto, não estou bem na saúde, essas coisas eu deixo escondido, não quero que ninguém mexa. Tá? Hoje é tempo de você sair do lugar em que você está, vir para o meio onde as coisas acontecem. Então, e é exatamente a questão da consciência, de você vir para o meio e você mostrar exatamente a área da sua vida que precisa ser mudada, que precisa ser transformada. E é interessante porque Jesus falou, vem para o meio, mostre a sua mão ou estenda a sua mão, e Jesus o curou deixando igual a outra. Então quer dizer, havia uma condição com a outra mão de perfeição. Essa outra mão tinha qualidade. Então o que nós queremos com a roda da vida? É que todas as áreas da sua vida tenham a mesma qualidade. Uma qualidade da vida extraordinária. Da vida abundante, da vida plena. É isso que nós queremos. Tá? Então, o que é a roda da vida, né? Trata-se de uma ferramenta muito tradicional de avaliação pessoal que garante uma visão sistêmica da vida, permitindo analisar com mais detalhes todas as áreas que compõem a nossa vida. Então a roda da vida avalia os aspectos que nós colocamos aí, né? Essas áreas da vida, amor, lazer, tá? Essa roda da vida, ela faz uma análise, tá? E ela confere de 0 a 10, de acordo com o nível de satisfação associado a cada um deles. Então, qual é o seu nível de satisfação com o amor? Qual é o seu nível de satisfação com o lazer? Qual é o seu nível de satisfação com o intelecto? Então, a partir dessa classificação, de 0 a 10, qual é? Elias, 3 para lazer, 2 para o intelecto, 5 para a saúde, financeiro 3, né? A partir dessa classificação, você faz uma reflexão sobre qual das áreas precisa ser trabalhada para equilibrar a vida pessoal, profissional, relacionamentos e qualidade de vida. Então, essa roda da vida, ela funciona e deve ser preenchida, tá? pela pessoa que irá utilizá-la para empregar mudanças positivas e necessárias na sua vida, tá bom? Fica tranquilo, tá? A gente aqui está só falando aí dessa ferramenta. Então, como essa ferramenta ela pode ser aplicada, tá? Então, quando no meu caso eu mesmo apliquei, né, isso na minha vida, eu precisei ser honesto, eu precisei respeitar aqueles 3 princípios, né, consciência, autorresponsabilidade e foco. Mas no nosso caso, por exemplo, quando a gente senta com um coach, tá? Quando o cliente atribui um percentual de satisfação para cada campo de sua vida, eles são representados como fatia, cujo tamanho tem a mesma proporção do valor, formando um gráfico, né, parecido aí com uma pizza, né? Por exemplo, se ele atribui 5 de realização no setor profissional, então essa parte do círculo será desenhada como metade de um triângulo e assim por diante, tá? Daqui a pouco você vai ver como é que funciona. Então, no final, o indivíduo poderá ter uma representação visual de como está a sua vida nos mais diferentes campos, segundo a sua própria avaliação, e aí ele pode escolher aquela que a considera principal. A importância da roda da vida, tá? Nos últimos tempos, nós temos visto aí pessoas que vivem a vida de maneira automática. Eu comecei esse vídeo falando de mim. Foram 22 anos vivendo de forma inconsciente, sabe? Irresponsável, vou colocar aqui a palavra que é muito melhor, tá? Então a roda da vida, ela vem exatamente para botar um fim nesse cenário de vida, onde a pessoa precisa ter consciência da vida, precisa ter consciência das suas decisões. Então agora nós vamos aí para como é que nós vamos aplicar essa ferramenta chamada roda da vida, tá? Então você está vendo aí uma roda, né, fatiada aí como pedaços de pizza. Bom, o que acontece, pessoal? Então tá aí, como nós já apresentamos a ferramenta, a compreensão é exatamente isso. Eu coloquei aqui algumas áreas da vida que eu julgo como sendo necessária e importante para mim. Coisas que eu preciso mudar. Então eu coloquei aí saúde, finanças, profissional, intelectual, conjugal, familiar, espiritual e emocional, tá? Pronto. Aí aqui eu vou pensar naqueles, né? Primeiro, eu preciso ser honesto, eu preciso entender o seguinte: a ferramenta roda da vida é para mudar a minha vida.
é para mudar a minha história, é para mudar a minha produtividade, é para me levar a produzir muito mais. Então, peraí, eu preciso ser honesto aqui com o meu nível de satisfação com cada área da vida aqui. Então, vamos lá, emocional, saúde, consciência, autorresponsabilidade e também a questão do foco. Tá? Então você tem aí essas áreas da vida e você primeiro vai ser muito honesto com você mesmo, porque isso tem a ver com você. Tá? E segundo, aplicar os 3 princípios. Tá? O primeiro é consciência real de como eu estou na minha vida emocional. Consciência real de como está a minha saúde mental, física. Consciência real de como estão as minhas finanças, a minha vida profissional, consciência real de como eu estou. E aí você vai dar notas, ok? Beleza, depois que eu ganho essa consciência, eu vou dar nota. Então eu coloquei aqui a minha primeira nota, espiritual. Eu dou um 9, tá? Eu estou bem com Deus, sirvo as pessoas, eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, eu sei lá o que você faz, tá? Não me importa a sua religião, me importa a tua espiritualidade, o que você está fazendo. Então, tá aí, para minha vida espiritual eu dei um 9. Agora, isso é consciência, isso é honestidade, tá? Eu tô dando aqui uma suposição, tá bom? Então, isso é consciência, isso tá o 9. A pergunta é, por que não está 9? Aí é onde eu preciso aplicar o quê? A autorresponsabilidade. Porque aqui eu posso cair no hábito da transferência de responsabilidade. Ah, tá 9 porque o padre não é legal. Tá 9 porque a minha esposa não me deixa orar. Tá 9 porque os meus filhos não me deixam ler a Bíblia. Tá 9 porque eu não consigo servir pessoas. Tá 9 porque... Tá? Aí você começa a transferir responsabilidade. Isso que não é legal. Então, lembra que nós falamos? Qualquer sucesso é sua responsabilidade. Qualquer fracasso é a sua culpa. Então você assume a responsabilidade. O porquê de 9? Por que não 10? Por que não poder? O que está faltando para ser um 10? O que eu preciso fazer para chegar no 10? Não adianta você ficar falando, eu não quero ficar com 9, eu não quero ficar com 9. Não, a questão é descobrir o que você precisa fazer para chegar no 10. Então, primeiro, consciência. 9, não tá 10, não tá legal, tá faltando alguma coisa. Autorresponsabilidade, é culpa minha. E foco, porque o meu foco é chegar no 10, tá bom? Emocional, um 7, por que não um 8? Por que não um 9? O que está faltando para eu melhorar a minha condição emocional, a minha inteligência? O que eu posso fazer para desenvolver a minha inteligência emocional? Poxa, tá faltando paciência. Tá, o que eu posso fazer para melhorar a minha paciência? Né? O que eu preciso fazer para aprender a ter mais domínio próprio? Tá bom? Saúde, 4, poxa... Mas peraí, por que não 6? Por que não 7? Por que não 10? Porque o foco é 10. Então, por exemplo, 4, saúde. Por que tá? O SUS. O governo. A política. Não sei o que. Isso é irresponsabilidade. Primeiro, você teve consciência de que a tua condição de saúde está 4. Tá? Agora beleza, agora vamos ser responsável com isso. O que eu posso fazer para melhorar a minha saúde? Porque eu quero chegar com uma saúde 10. Não adianta você viver uma vida inteira produzindo e quando se aposentar para morrer. Então assuma a responsabilidade da tua saúde. Tá? Profissional 2. Por que não 10? Por que não 8? Por que não 9? O que está faltando para melhorar? Poxa, eu vou fazer um curso de capacitação. Eu vou melhorar o meu nível de desempenho profissional, a minha produtividade profissional. Eu vou... Peraí, mas o que eu gosto de fazer? Qual é o meu propósito? Onde é que eu posso servir melhor? Onde que eu posso produzir melhor? Poxa, aonde eu estou hoje, eu estou estressado. Aonde eu estou hoje, eu não estou satisfeito. Tá bom, então tá 2. O que você pode fazer para chegar no 10? Fale uma... Você não precisa pensar, né? E aí, aqui pensando,
né? Por exemplo, é de 1 a 10. Então você dá lá, eu dei 2 aqui pro profissional. Legal, bacana. Agora, a pergunta é, se eu olhar, né, qual é a minha meta? É 10. Tá, mas eu não vou atingir um 10 de hoje para amanhã. Mas eu posso sair do 2 para o 3, eu posso sair do 3 para o 4, eu posso de forma progressiva ir mudando o meu nível de satisfação profissional. Você está entendendo? Está fazendo sentido para você, querido líder de produtividade? É você que vai dizer, poxa, aqui consciência, 2, não tá bom, eu não estou gostando, eu não estou satisfeito com os resultados que eu tenho obtido. Legal. Aí, por que está do jeito que está? Aí é onde entra o quê? O segundo princípio que nós falamos aqui, para que essa ferramenta funcione na nossa vida, é a prática da autorresponsabilidade. Está assim porque eu não fiz um curso de capacitação, está do jeito que está porque eu não tenho me comportado bem, não tá desse jeito porque eu tô atrasando no trabalho, não tá melhor porque... Então assim, o que é que tá fazendo com que essa nota seja uma nota 2, tá bom? Intelectual, 4, o que eu posso fazer? Comece lendo um livro, né? Tem um rapaz que ele me procurou, e eu sou coach familiar, né, conjugal, e ele me procurou, e eu falei, cara, o que você pode fazer para mudar? E ele falou, poxa, eu quero ler um livro. Eu peguei um livro, eu tenho livros, né, volumes grossos e tal. Eu falei, poxa, se eu der esse livro para ele, eu vou desanimar ele. É como você querer sair do 4 pro 10 de hoje para amanhã. Isso pode desanimar você. Eu dei um livro fino sobre família, falando de cônjuge, falando de comportamento do homem, como ele e tal. E o cara tá satisfeitíssimo, tá? Então, o que eu posso fazer para mudar? Aí, conjugal, tá? Familiar. Então, perceba aí que eu fui dando nota, eu fui, através de uma consciência, eu dei a nota. Essa é a consciência de como está, esse é o cenário do jeito que está a minha vida hoje, tá? Lembrando, pessoal, isso aqui é só uma suposição, ok? Isso é só uma suposição, tá? Não, esses não são os meus resultados, graças a Deus que esses não são os meus resultados. Eu estou aqui dando uma suposição para você, tá? Temos aí finanças, né, que eu tinha esquecido. Então, você percebe, eu dei notas para todas as áreas da minha vida. Agora, quais são as mais críticas? Tem aí um 3, tem um 2 e outro 2. E aí eu posso pegar essas duas notas, 2, o 4 e um 3, 4, separar e falar, tá aqui, estabeleça suas prioridades. Por exemplo, a minha pirâmide de prioridade é Deus, então minha vida espiritual, família, conjugal, familiar, trabalho, profissional, finanças e igreja, servir, tá? Então essa é a minha prioridade, tá bom? Agora, olha só, esse é o cenário da sua vida. Se é uma roda, o que uma roda faz? É a roda da vida, então ela deveria estar rolando de forma efetiva, tá? De forma né, sem nenhum tipo de alteração. Mas olha o cenário da roda como está. Então a roda não vai girar. E é isso que eu quero que você entenda, querido líder de produtividade. Essa ferramenta, ela é poderosa para destravar. Ela é poderosa para fazer você superar qualquer tipo de crise na sua vida. E eu quero desafiar você a praticar essa ferramenta, a viver a realidade do que essa ferramenta pode gerar para você. Um grande abraço, até a próxima ferramenta. Tchau! Chega, tá na hora de mudar. Você acha que você é capaz de prestar atenção em mais de uma coisa simultaneamente? O que as pessoas conseguem é alternar a atenção. E algumas pessoas conseguem fazer isso melhor. Sair daqui, ir para outro foco e sair desse foco e voltar para o anterior. Isso é plenamente possível. No entanto, prestar atenção em mais de uma coisa simultaneamente é impossível. Isso tem uma implicação muito séria para a forma como nós hoje convivemos em sociedade com a informação. Vivemos num mundo onde nunca houve tanta informação disponível para o cérebro das pessoas. É muita informação e o nosso cérebro é uma máquina limitada. É a crise de atenção, onde as pessoas estão com
inúmeras queixas de que não conseguem foco, não conseguem prestar atenção, não conseguem permanecer num projeto e por aí vai. Que os processos de atenção são muito mais dizer não para uma série de coisas, para que você se dedique de verdade a uma, do que você dizer sim para várias que estão à sua frente. Na verdade, isso é muito importante para o sucesso em quaisquer projetos. Ignorar tudo para focar no que é importante. A nossa atenção é energia, e energia é limitada. Você só consegue dedicar energia de forma limitada a uma coisa. A partir do momento que você tem mais de uma, a sua energia está sendo roubada. Então saiba que se você quiser focar, seja lá no que for, elimine os ralos. Elimine as coisas que sugam a sua energia e a sua atenção. Diga não, de verdade, para aquilo que está prejudicando a sua atenção, para que você possa finalmente dizer sim para o projeto que é realmente importante na sua vida. Quando a gente pensa no tempo que a gente tem, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que ele é altamente limitado. Não só pelas 24 horas do dia ou pelo fato do nosso tempo de vida ser limitado, mas também pela quantidade de coisas que nós definimos fazer durante os períodos da nossa vida. Não só as 24 horas, mas também nas épocas, nos dias e mesmo nas atividades que nós temos durante o dia. O nosso tempo é o bem mais valioso que nós temos, porque ele é absolutamente irreversível. Uma vez que eu perca o tempo, eu não tenho como trazê-lo de volta. Daí que aquilo que eu faço num determinado momento do tempo está marcado lá para sempre. Não só porque ele vai ficar, mas também como eu não tenho, pelo menos até hoje, nós seres humanos não temos como reverter a flecha do tempo. E, portanto, saber dividir o nosso tempo é um dos desafios mais importantes do mundo contemporâneo. Nos lembre que uma vida que não é analisada não vale a pena ser vivida. E para fazer essa análise da vida, eu preciso, em primeiro e mais importante plano, colocar aquilo que é fundamental hoje em dia, um tempo para mim. Muito interessante que quando você pretende mudar algo, tipo, no seu interior, as coisas ao seu redor vão mudando ao mesmo tempo, tá? E da maneira que você gostaria. Às vezes rápido, às vezes demorado, tá? Cada um no seu tempo. Então não precisa se ficar ansioso. Seja lá o que você deseja, deixe a preguiça de lado, mude. Exato, mude. Mude seu interior que você vai ver seu exterior se adaptando ao que você quer.